E agora vamos ao vivo ao Salão Verde conversar com a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, bom dia. Tem reunião de líderes marcada para daqui a pouco às 10 horas da manhã. Certamente os deputados vão falar aí de reforma da Previdência, também de expectativa de votação do plenário, também sobre CPI da JBS. Bom dia, que informações você traz aí para a gente? Pois é, e além disso tudo também tem uma audiência pública agora de manhã com o ministro do Planejamento aqui na Comissão Mista de Orçamento, que também vai discutir a Previdência Social. Então, realmente, esse será o assunto de destaque do dia aqui hoje, com certeza. E para falar sobre esse assunto, reforma da Previdência, a gente está aqui agora com dois deputados, o deputado André Amaral, que é do PMDB, representando aqui a base aliada do governo, e o deputado Bom Gás, que é vice-líder do PT representando a oposição. Vou começar ouvindo a opinião do deputado Bom Gás. A gente tem visto aí, deputado, uma chuva de informações a favor e contra a reforma da Previdência. Tem sindicatos fazendo propaganda, tem industriários. Como é que o senhor vê esse debate todo e a sensibilização dos deputados aí dentro desse desejo do governo de colocar essa matéria em pauta? Bom dia. Te saudar o colega deputado, saudar todos que acompanham. A pergunta é a seguinte: você trabalha hoje 30 anos, 35 anos de contribuição homem e mulher, você acha certo ir para 40 anos? Quem começa a trabalhar com 16 anos, que é o filho do povo, quando chegar em 65 anos, porque ninguém mais vai se aposentar nos 65 anos, vai trabalhar 49 anos. Mas quando ele chegar a 65, a Constituição já diz agora, essa é a medida que o governo quer colocar, que cada vez que aumenta a sobrevida, já aumenta automaticamente. Então, quando este que começa hoje vai ter que trabalhar mais de 40 anos, quando ele chegar aos 65 anos, já não é mais 65 anos, já vai ser 66, 67, 68. Então, vai passar dos 50 anos trabalhando. E o cálculo do benefício, hoje você calcula assim, você tem a média de todas as suas contribuições, aí você deixa aquelas quando você começou a trabalhar que o teu salário era baixo, ou no final do teu trabalho que o salário também diminui de novo, você tira fora essas menores contribuições e pega 80% das melhores contribuições. Então faz uma média melhor. Afinal de contas você vai se aposentar, você quer uma dignidade. O que o Temer faz? Junta todas as 100%, deixa as pequenas dentro, a tua média fica rebaixada. Então, com a proposta, você vai ter que trabalhar mais, a idade é superior e ainda a contribuição é menor. Eu não concordo. Eu não sei se alguém pode concordar com isso. Deputado André, como é que o senhor está vendo aí essas últimas negociações? Hoje o presidente Michel Temer deve continuar fazendo reuniões aí, inclusive com representantes aí de setores da indústria. O senhor acha que essa negociação vai conseguir convencer esses 40 ou 50 deputados que foram citados pelo deputado Carlos Marum, que aliás vai assumir a Secretaria da Presidência da República? Bom dia. As negociações elas estão avançando, a sociedade começa a se sensibilizar. A gente sabe que aconteceu uma inversão na pirâmide social. Até pouco tempo você tinha muito mais jovens trabalhando para contribuírem para quem está se aposentando. Para quem não sabe, quem contribui para quem está aposentado é quem está em plena atividade no seu serviço. E a pirâmide social ela inverteu. Daqui a 40 anos nós vamos ter muito menos pessoas trabalhando e muito mais aposentados. A expectativa é que em 2060 nós tenhamos 2,6 habitantes contribuindo para um se aposentar. Então a conta não vai fechar, é necessário que se faça uma reforma da Previdência logo para que daqui a 40, 50 anos o Brasil não entre num colapso total. Então essa é a preocupação do presidente da República, é a preocupação da base aliada para que a gente tenha uma organicidade no sistema previdenciário nacional e que a gente tenha uma tranquilidade. É importante que se faça a reforma da Previdência para que se diminua o gasto público e a certeza que novos investimentos venham para o Brasil, porque o grande medo do investidor internacional é vir para o Brasil e encontrar um país que está abarrotado de dívida, encontrar uma sociedade que não consegue investir, que não consegue comprar, e por isso nós precisamos fazer uma reforma da Previdência logo para que o contribuinte, para que o segurado ele tenha certeza que ele vai receber o seu aposento. Do jeito que está, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, quem recebe o aposento vai parar de receber de toda forma, porque a conta não fecha. Nós vamos ter o boom demográfico, ele já aconteceu e as pessoas elas vão parar de receber, as aposentadorias elas vão ficar cada vez mais difíceis de acontecer por causa do endividamento das contas públicas. Deputado, e esse debate aí sobre a reforma da Previdência, essas negociações dessa semana podem interferir na votação do orçamento também? É importante
esse debate acontecer, ele está acontecendo de forma orgânica. O presidente do Congresso Nacional já disse que quer votar antes do recesso e eu tenho certeza que tem uma sensibilização geral dentro do Congresso Nacional para que a gente vote também o orçamento, para não deixar para o ano que vem, que a gente sabe que isso interfere na economia e é importante a gente entregar à sociedade o que ela espera do Congresso Nacional, que é a eficiência nos nossos trabalhos aqui dentro. Ouvido o deputado Bongás, como é que o senhor vê essa conciliação aí da votação do orçamento, a discussão da reforma da Previdência? O que é que muda aí nesse debate? Sobre a Previdência, o governo reiteradamente tem, de fato, quebrado a Previdência. Porque ao, por exemplo, ele permitir que as empresas multinacionais, a Shell, venha para cá e todo o produto que vem de lá para cá, contra as nossas empresas e o conteúdo nacional, ele quebra o sistema da Previdência, porque ele vai, inclusive, isentar o PIS/COFINS, por exemplo, ou vai fazer desonerações que fazem com que o dinheiro dessas grandes empresas não entre no caixa. Então, de fato, se as grandes não contribuem, se tem desonerações, então vai quebrar o caixa. Então, ele justifica que o trabalhador é o responsável por essa crise. É isso que nós não concordamos no governo Temer. E sobre a questão do orçamento, de fato, a proposta orçamentária não veio para nós ainda. Eu estou aguardando, o relator está por apresentar, provavelmente hoje vai apresentar a proposta. E eu quero lembrar que esta é a primeira proposta orçamentária na emenda constitucional 95, que é do teto dos gastos. E aí a gente quer recurso para a universidade. Aí o governo diz, não, mas está no teto de gastos, tem que congelar. Aí nós queremos recurso para melhorar o salário do povo. Está no teto de gastos, não dá para aumentar. Aí nós temos que ter recurso para a compra de alimentos, para fazer programas de água, cisternas, enfim, para ter programas sociais. Aí o governo diz, não, está no teto de gastos. Só que no teto de gastos, para banqueiro, para juro, essas coisas, aí não tem tanto controle. Então, nós estamos no primeiro ano, eu tenho alertado isso na própria comissão, que nós estamos no primeiro ano da medida provisória do congelamento. Nós precisamos rever essa posição. Eu votei contra. A base do governo votou a favor de congelar os gastos. Só que daí o congelamento dos gastos significa recessão, significa menos dinheiro na atividade econômica. E se eu tenho menos dinheiro na atividade econômica, eu tenho também menos contribuição. Então, ela é ruim para o país. Então, esse debate ele é diferenciado, distinto, mas ele, na verdade, tem um conteúdo único, que é também pensar a arrecadação brasileira para ter um fundo que sustenta o conjunto da Previdência e dos programas sociais. E eu não acredito, piamente, que o governo tenha voto para votar. Eu tenho falado com partidos e deputados da base do governo. Eles dizem o seguinte, para que eu me queimar com o povo se o Senado não vota? E o Senado não vai mais votar, né? O Senado já vai votar, se fica para a semana que vem, tem que votar em 2 turnos, então o Senado já não vota. Então, para que o deputado se queimar? E quando o deputado diz, preste atenção, para que eu me queimar? Se a proposta é boa, ele não se queima. Então, se ele está preocupado em se queimar, é porque a proposta não é boa, não é mesmo? Então, colegas deputados, não vamos se queimar, porque a proposta realmente é muito ruim. E eu vou fazer uma última pergunta aqui para os dois deputados sobre a expectativa para o plenário nessa semana. Hoje está em pauta aquela proposta do Fundo Rural, tem também a CPI da JBS com esse relatório final. Eu vou começar aqui pelo deputado Bongás. Claro. O que o senhor vê aí para o dia de hoje, como o senhor está vendo esse dia? A JBS, o relatório não é no plenário, né? É na CPI, né? na comissão, e eu acho importante que ninguém está acima da lei, mas não pode o resultado de uma investigação tão importante e querer apenas chegar, que nem o Marum está querendo, em cima de quem está investigando, que no caso do relator, do procurador. Por mais que o procurador, ninguém está acima da lei e tem que fazer tudo corretamente, não pode ninguém, em nenhuma situação, arguir provas que são consideradas de busca ilícita. Tem que ter, sempre a legalidade tem que ser respeitada. E sobre as votações aqui, nós queremos concluir esta medida de votações em projetos que estão hoje postos aqui, mas o principal para nós hoje é não poder votar. O ano, eu tenho dito isso para as pessoas, eu quero um Natal bom. E os brasileiros, tenho certeza, também querem um Natal bom. E ter retirada de direitos, como já foi na reforma da trabalhista e agora na reforma da Previdência, não é um Natal bom. Então eu quero ter um Natal bom. É poder comemorar
que a reforma da Previdência não foi aprovada. Essa é a questão central para nós. Temos que encerrar. Tem uma greve de fome, inclusive aqui, de várias lideranças dos pequenos agricultores, movimento dos pequenos agricultores. Hoje tem várias manifestações em outros lugares do país, em assembleias legislativas, e eu quero encerrar. Nós temos mais esta semana e a semana que vem. Aí nós entramos em recesso, aí vem o Natal, aí vem as férias. Então, nós queremos ir para o recesso sem a retirada deste direito fundamental, que é da aposentadoria. Então, isso nós vamos fazer obstrução para que a gente não tenha essa votação realizada no plenário. Deputado André Amaral, como é que o senhor vê aí essas votações para essa semana? Eu vejo necessárias. A gente sabe que o governo não tira direito de ninguém, pelo contrário, o governo quer dar organicidade e quer dar tranquilidade ao cidadão brasileiro que durante 13 anos esperou que um governo fizesse as reformas necessárias e o governo prevaricou. Esqueceu que tinha um compromisso com a sociedade, tinha um compromisso principalmente com os mais pobres. Hoje se tira direito dos mais pobres e entrega aos mais ricos. E é justamente isso, é justamente nessa pauta que o governo do presidente Michel Temer e a base aliada querem tocar nisso. Não se pode ter uma aposentadoria diferente para o serviço público e para o serviço privado. Então o governo quer equalizar essa diferença, quer resolver esse problema para poder entregar à sociedade resultados efetivos. Por falar em descontrole das contas públicas, nós já temos com a PEC do controle de gastos um controle. O governo passado gastava muito mais do que se arrecadava e é justamente por isso que nós votamos a PEC do teto de gastos, onde só permite que o governo gaste aquilo que ele arrecada. E não era o que acontecia, mais ou menos para você que está nos acontecendo, que está nos assistindo, é como se o governo tivesse um grande cartão de crédito, ganhasse 10 mil e todo mês gastasse 50. Não tem como essa conta fechar e foi por isso que nós votamos a PEC do teto de gastos. A expectativa é que consigamos encher o plenário, votar as matérias necessárias que o governo nos mandou para que a gente vire o ano com tranquilidade e certeza que todas as pautas que chegaram, que são importantes para que a gente retome a economia, retome o crescimento da economia, elas tenham sido apreciadas aqui no plenário e a gente possa entregar à sociedade aquilo que ela espera, que é eficiência, que é a vontade do Congresso, fazer com que a sociedade volte a funcionar, com que a nossa economia volte a funcionar em pleno vapor. Muito obrigada, deputado André Amaral. Muito obrigada, deputado Bongás. A gente volta com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Cassiana.